Fala, fãs de vôlei do Saque Viagem, chegamos. Estamos aqui com mais um convidado especial. Desta vez é o técnico Ilmer Dias, que treina a seleção brasileira feminina sub-18, que vai disputar o Mundial agora em setembro, de 20 de setembro a 9 de outubro, no México. Certo, Ilmer? Boa tarde. Eu quero saber de você primeiro como estão os preparativos, né? Como que foi já essa preparação para levar esse time aí ao Mundial Sub-18 agora de 2021? Boa tarde, Rafael. Boa tarde aí a todos os fãs aí do Saque Viagem. É um prazer estar aqui conversando de voleibol com vocês. A nossa preparação, assim, a gente conseguiu reunir um grupo com meninas mais altas em relação ao Mundial passado, que era uma preocupação nossa. A gente conseguiu avaliar essas meninas nos laboratórios que foram realizados pela CBV no ano retrasado. Conversou bastante com os treinadores para ter uma ideia de jogadores, porque por conta da pandemia, essas atletas infelizmente não conseguiram jogar os campeonatos brasileiros, os campeonatos estaduais, os CBIs, que são competições muito importantes. A gente não conseguiu ter também o sul-americano. Mas a gente conseguiu um grupo com meninas bem interessantes e a gente vem há 3 meses aí treinando muito forte para a gente chegar bem ao Mundial. Boa, Wilmer. Eu posso te falar o seguinte, né? Essa sua seleção está sendo muito comentada, não só pelos fãs, como pelos seus companheiros também, né? Eu ainda vou entrevistar o Giovani, mas tanto o Ayrton Cabral, que é da Sub-20, quanto o Magu, que está com a Sub-19 masculina lá no Mundial, ambos falaram muito sobre essa questão do potencial das atletas que você tem na mão aí no Sub-18, em questão de qualidade também estatura. O que você diria, assim, lógico, isso aí vai ter que se confirmar lá na frente, mas o que você diria em relação ao potencial, né? Você concorda também com os seus dois companheiros que essa geração aí Sub-18, se bem trabalhadinha, não só por você agora, mas na sequência, tem tudo para muitas jogadoras vingarem no voleibol brasileiro? Olha, uma preocupação muito grande que eu e a minha comissão técnica a gente tinha é de poder continuar abastecendo a seleção adulta, que eu acho que isso é o principal da base. E no nosso Mundial passado, que a gente foi bronze em 2019, me preocupou muito que a nossa seleção das 4 finalistas lá, Estados Unidos, Itália e China, nós éramos a mais baixa e com o menor alcance. Então, nós buscamos essas jogadoras aí no cenário, mapeamos essas jogadoras para poder aumentar essa estatura e continuar sendo a seleção adulta, que eu acho que é o principal dessa história. E a seleção tem muito potencial. Infelizmente, são meninas que, por conta da pandemia, elas estão saindo do infantil e vão jogar direto o Mundial Infanto. Elas não jogaram a categoria Infanto por conta dessa pandemia mundial. Mas são meninas com muito potencial, muito talento. A gente enxerga um futuro muito grande aí para elas pela frente. Nós vimos com a seleção do Ayrton e também a própria do Magu, né? O quanto o Brasil sofreu nessa questão de falta de ritmo por causa da pandemia, né? Os europeus não pararam, né? Até como você citou, o Brasil não pôde jogar na temporada passada. Então essa é uma outra dificuldade, uma dificuldade a mais que vocês vão enfrentar. E como que você tentou minimizar isso, né? Eu vi que vocês, além da CBV aí no Rio, vocês treinaram também, acho que em Santa Catarina, não foi? Florianópolis. E fizeram amistosos. Como que vocês... E vão fazer alguns amistosos com seleções antes do Mundial, né, quando viajarem para lá. Como que está essa programação? Olha, a gente não pode usar isso como muleta, mas não dá para negar que atrapalha. A gente, infelizmente, jogou muito pouco. Quando a gente passou o segundo bloco de treinamento em Santa Catarina, nós jogamos 3 amistosos, mas talvez não fosse o momento ideal da preparação para já estar jogando como a gente jogou tão no início. A gente conseguiu aqui no Rio 2 amistosos contra o Sesc, uma equipe adulta muito forte. Acho que foi bom para a equipe, apesar da dificuldade, da diferença de velocidade, diferença de força, mas foi uma chance da gente estar vendo o nosso lado coletivo. Mas, assim, a gente tentou jogar entre nós o máximo possível, treinos táticos, botar placar, contagem, para as meninas minimizarem
o problema de estarem jogando pouco. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não teve Sul-Americano, que é um grande preparatório de amadurecimento para essas meninas para o Mundial, mas a gente, dentro das nossas condições e tudo que foi nos oferecido pela CBV, que nos ofereceu as melhores condições possíveis, a gente está indo, eu acredito que bem preparado aí para esse Mundial, apesar desse déficit de não estar jogando. Boa, boa, Ilmer. O Sub-19 do Magu, agora, quando ele viajou para a Europa antes de ir para o Irã, eles fizeram 3 amistosos com a Bulgária. Vocês estão entrando em contato para ter algum amistoso com alguma seleção que também vai jogar o Mundial, antes de entrar no Mundial em si? A gente parece que vai chegar uns dias antes, vamos jogar um amistoso contra a Itália e um contra o México. Show, porque daí já quebra um pouco esse clima, né? Já não chega direto jogando, já faz 2 partidas antes. Em 2019, foi super importante antes do Mundial. A gente conseguiu lá no Egito jogar 3 amistosos contra a Itália, que endureceu muito a nossa casca, e jogou contra o Egito. Agora a gente vai conseguir jogar um pouco menos. Será muito importante jogar contra a Itália e jogar contra o México para essas meninas quebrarem o gelo, vestirem o uniforme da seleção brasileira a primeira vez, que você sabe que faz uma diferença muito grande jogar lá fora, jogar em nível internacional. Então, para o primeiro jogo delas não serem um Mundial. Certo. Vai ser o seu segundo Mundial, né? O 2019 que você falou, você ganhou a medalha de bronze com a seleção. Você tinha disputado algum outro antes, Wilmer, ou foi o primeiro? Eu tinha ido de assistente técnico do Maurício Thomas no Mundial da Argentina no anterior. Certo. Então você já tem experiência, vai de 2 mundiais, né? Como passar isso para as meninas para tentar diminuir esse peso de jogar uma competição tão importante para a seleção brasileira, né? Você até sabe os caminhos, né, da competição, como passar isso aí para o grupo todo. Olha, eu acho que a primeira coisa, lógico, todos nós sabemos da responsabilidade de representar o nosso país, representar o voleibol mais vitorioso do mundo, mas eu acho que nessa cidade essas meninas elas têm da responsabilidade, mas elas também têm que aproveitar e curtir esse momento de estar defendendo a seleção brasileira. Quantas atletas não gostariam de estar na seleção brasileira? Quantas atletas não gostariam de estar indo para o Mundial? Então eu acho que tem que tirar um pouco esse peso delas, lógico, elas sabendo da grande responsabilidade que elas têm, mas elas têm que aproveitar e curtir esse momento, que isso é único. Certo. Em relação à competição em si, Ilmer, como que você, até para a galera, né, os nossos fãs e todos os fãs de vôlei, quando forem acompanhar o Mundial, como que está o cenário assim, em relação às equipes internacionais? Quais são os favoritos? O Brasil está entre eles? Como que você faz esse plano, planifica para a gente essa questão do cenário de momento da categoria? Olha, eu vejo os europeus um pouco na frente por eles terem disputado o Campeonato Europeu ano passado, ou seja, eles estão jogados, a gente não está. Mas eu vejo a Rússia, a Itália, Turquia, Sérvia, assim, os times um pouco à frente. Eu não sei se a Rússia vai levar a menina agora que teve na Olimpíada, que ela tem idade para jogar o Mundial, mas eu vejo esses por terem jogado à frente nessa questão de poderem brigar pelo título. Mas eu acho que a nossa seleção tem muito potencial, tem trabalhado muito forte. Eu acho que a gente tem condição de fazer um grande papel no Mundial. Boa, Wilmer. A menina que você está falando da Rússia é a Fedorovitseva ou não? Isso. Acho que ela está jogando até europeu. Acho que vão dar um descansinho para ela, né? Para emendar. Tomara. Em relação ao seu trabalho em si, né? A gente conhece um pouco do seu trabalho assim no adulto, né? No Fluminense. Você ficou um bom tempo lá. Aí eu queria saber de você qual a diferença de trabalhar num time adulto para a base, o que você tem que mudar nos seus métodos, né? Até para adaptação, né? Porque trabalhar com jogadoras já formadas e com jogadoras que estão se formando, acredito que seja um pouco diferente, né? Então, conta pra gente aí como que funciona essa sua mudança, né? Agora que tá na base. Eu acho que a grande diferença da base, assim, é que a gente tem que estar preparado para o alto que elas vão ter. São meninas ainda em formação, muita coisa para vivenciar. Elas precisam estar jogando cada vez mais, precisam ser assertivas nas escolhas dela, serem
protagonistas, de repente, em alguns lugares que elas forem jogar, em vez de ficarem, de repente, em times grandes, para ficar no banco e tal. Lógico que é uma experiência espetacular, mas elas precisam estar rodando. E o que eu vejo assim diferente as duas questões são muito repetição, muito trabalho, mas assim, a gente tem que saber lidar com a oscilação desses atletas em formação que eles estão crescendo para poderem despontar no cenário. Show de bola. Em relação à sua característica, assim, o que nós podemos esperar do seu time? Assim, o que você. Lógico, né? Talvez seja uma pergunta muito ampla, né? Porque a maioria vou querer que todos os fundamentos sejam tops, né? Mas assim, em relação à sua característica como treinador, né? O que podemos esperar do time em relação à forma como você pensa o voleibol? Olha, depende muito do material que você tem na mão, mas assim, eu gosto muito de um time que defenda bastante, que toque bem nas bolas, tenha qualidade na saída de jogo, no levantamento, todas as atletas toquem bem na bola, qualidade nos fundamentos, que a gente jogue consiga dar uma certa velocidade ao jogo. São as coisas que eu gosto. Agora está com uma geração que a gente tem tentado trabalhar muito essa questão da defesa, essa questão do passe, que é uma geração muito alta, então elas têm um pouco mais de dificuldade nessas questões. O nosso time de 2019 era um time mais jogueiro, caía melhor no chão, defendia um pouco mais. Esse time desse ano vai ter uma característica mais de ataque, mais de bloqueio, mas a gente está tentando desenvolver essas questões que a gente está com um pouco de dificuldade ainda, de ir ao chão, manter a bola no tempo, esse tipo de coisa. Então, Wilmer, em relação à sua característica, né, como treinador, a forma como você vê voleibol, em relação também ao material humano que você tem, o que a gente pode esperar dessa seleção no Mundial, né? Quais características você acha que essas meninas, nessa idade delas, já conseguem desenvolver e que você está aplicando aí nos seus treinos? Olha, o nosso time tem um potencial de ataque e um potencial enorme de bloqueio pela estatura das meninas. Assim, a gente está tentando fazer elas ir mais ao chão, defender mais, aprimorando muito o passe. São tem um pouco ainda por ser muito altas. A gente está tentando melhorar essas questões para o time ser um time, aproveitar essas características que elas têm, como bloqueio, ataque, mas a gente sabe que para feminino precisa defender, precisa passar para poder jogar com um pouco de velocidade, senão não adianta nada só ter ataque e o bloqueio, que vão faltar as outras coisas. Boa, em relação a destaques, assim, Wilmer, eu fiz essa pergunta para o Magu também, né? Lógico, o técnico gosta muito da questão coletiva, do jogo coletivo, mas pensando na idade delas atual, assim, para quem vai acompanhar o Mundial, quem que você poderia citar aí uns 3 destaques aí para a galera ficar de olho, que já podem, nessa idade, mostrar um voleibol assim interessante? Vejo a Aline, uma ponteira de 1,85, muito habilidosa, menina com a manchete muito boa, muito potencial também, assim, de arrumar um time. A nossa líbero, a Sofia, é uma menina com uma manchete também espetacular, defende muito bem, acho que ela tem muito potencial para se destacar e também seguir adiante na carreira. E para finalizar, a nossa central Juju, a Juliana, que é do Sada, que tem uma China muito legal, uma condição de ataque muito boa. Eu acho que são essas aí os 4 destaques assim que eu vislumbro da seleção. Como que funciona essa questão de posição para vocês nessa idade? A jogadora às vezes vem como ponteira, você testa ela em outras funções, às vezes chega como central. Como que funciona essa questão na base de talvez deixar, além da posição que o atleta está acostumado a jogar, mas também diversificar, tornar o atleta um pouquinho mais versátil? Olha, muito vai da nossa necessidade também. Hoje, o que acontece? A gente provavelmente não terá a Ana Cristina no Mundial. Então, a gente precisava de uma jogadora para ser o nosso carro-chefe do ataque. Boa, Wilber. Em relação ao seu trabalho especificamente nesse ano, né? Até para o pessoal entender um pouco mais como que funciona, você começou dia 14 de junho, né, com as meninas, chegou a ter um grupo de quantas? Acho que 32. Como que você foi filtrando? Atualmente, né, no dia que a gente está gravando a entrevista, a gente está com 14 jogadoras, né, ainda tem mais 2 cortes. Como que foi todo esse processo? Se geralmente é assim,
ou foi assim por causa da questão da pandemia? Olha, a gente fez 2 avaliações antes da pandemia. Nós mapeamos por volta de 40 jogadores, 40, 45 jogadores. E daí, agora, antes da convocação final, houve uma peneira de uma semana antes da convocação. E a gente conseguiu avaliar dentro dessas 40, trouxe algumas delas que a gente queria rever, que a gente já tinha separado 12 jogadores que estariam na convocação, e a gente conseguiu tirar mais 8 dessa última avaliação que a gente fez aí antes da convocação, para fazer um grupo de 20 para a gente poder convocar. Só deu uma cortada para fazer um grupo de 20 no final? Isso, a gente teve uma peneira anterior, antes da convocação esse ano, que a gente conseguiu avaliar 20 meninas, tiramos 8 para juntar com um grupo de 12 que a gente já tinha separado para fazer um grupo de 20. Show de bola, show de bola. Em relação ao grupo que o Brasil está, né? O Brasil está no mesmo grupo que Rússia, Argentina, Bulgária, e ainda vai chegar um adversário, né? Como que você avalia esse grupo do Brasil? Se é um grupo tipo da morte em relação aos outros? É um grupo de nível assim mediano? Como que você vê esse grupo brasileiro aí na fase de classificação? Eu acho que Mundial, Olimpíada, não tem grupo da morte e não tem grupo fácil. Você vê aí que na Olimpíada falaram que o outro grupo era o grupo da morte e veio as semifinalistas vieram a maioria do grupo do Brasil. Então, eu acho que Mundial também não. A gente caiu no grupo da campeã europeia, que é a Rússia, outra seleção europeia, que é a Bulgária. A Argentina sempre é um adversário chato, adversário que saca bem, volume de jogo, tem crescido o voleibol argentino. Então, não vai ter adversário fácil. Então, a gente tem que estar preparado aí da melhor forma possível para o que vier pela frente, sabendo que Mundial não dá para escolher muito. Você chegou a comentar que os europeus vão estar um pouquinho à frente, né? No Mundial que vocês ganharam o bronze, vocês venceram a China na disputa, né, do terceiro lugar. Em relação aos asiáticos, né, China ou os outros países, você acha que também vão estar num nível assim para competir parelho com os europeus, vocês? Quais são as informações que você tem? Não, a China, a Coreia e o Japão, eles abriram mão de participar do Mundial por conta da pandemia. Então, a disputa mesmo serão com os europeus mesmo ali. Né? Isso, que eu acho que estão bem um pouco à frente porque jogaram, mas a gente tem que esperar isso aí com trabalho. Show de bola. Ilmer, era isso. Quero te agradecer. Valeu mesmo. Muito obrigado pelo tempo que você destinou aí pra gente. E para finalizar, né, para concluir, deixar uma mensagem final aí para a galera que vai torcer por vocês lá no Mundial Sub-19. Sub-18, né? Sub-18, perdão. Sub-18. 19 é o masculino. Eu agradeço aí a vocês, gente, pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui falando com você. Pedir que os fãs torçam pela gente, mandem energias positivas, entendam que são meninas em formação. Não adianta ficar... Isso é uma coisa que me chateia muito. Não adianta ficar destruindo hoje os garotos, as meninas nas redes sociais. Isso não soma nada. Pelo contrário, só faz mal à cabeça do atleta. E que a gente vai dar o nosso esforço máximo aí para a gente fazer um grande Mundial. Beleza, Ilmer. Obrigado aí pelo tempo destinado a nós, como eu já falei. Quero agradecer também a galera que nos acompanhou. Valeu, até uma próxima. Tchau. Tchau, grande abraço, cara. Tudo de bom.